O sol poente tingia o Tejo de um laranja melancólico, como se o rio soubesse dos segredos que carregava nas suas águas eternas. Ana estava ali, sentada na margem de pedra irregular do cais das colunas, as pernas dobradas contra o peito, os olhos inchados de lágrimas que não paravam de cair. Fazia um ano exato que a mãe partira, um acidente banal na autoestrada de Sintra, um instante de distração que roubara tudo. Desde então, Lisboa parecia uma cidade estrangeira, cheia de ecos de risos que não lhe pertenciam mais. O vento salgado do Atlântico chicoteava o seu rosto, misturando-se ao sal das lágrimas, e Ana sussurrava para si mesma: "Por que eu, mãe? Por que deixar-me sozinha nesta saudade que me come viva?" Foi então que veio o som. Uma voz rouca, profunda como o fado que ecoava nos becos da Alfama, mas leve, quase brincalhona, cortando o ar como uma lâmina afiada de emoção. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. As palavras de Amália Rodrigues flutuavam sobre a água, mas cantadas por uma mulher que parecia desafiar a tristeza com um toque de irreverência. Ana ergueu o olhar, confusa, e viu-a, Maria, encostada a um poste antigo de ferro forjado, a guitarra portuguesa nos joelhos, os cabelos negros curtos e desgrenhados pelo vento, vestindo um jale bordado que cheirava a jasmim e a noites de tasca. Os seus olhos, castanhos como o café de uma manhã lisboeta, fixaram-se em Ana com um brilho malicioso. E então, num gesto inesperado, Maria arrancou uma flor de papel colorido do seu chapéu de palha, uma margarida vermelha, feita à mão, símbolo das festas populares, e atirou-a na direção de Ana. A flor caiu mesmo no colo dela, leve como uma confissão roubada. Ana piscou, atônita, limpando o rosto com as costas da mão. "O quê?" murmurou, pegando na flor. Maria riu-se, um som gutural e contagioso que fez os pombos ao redor agitarem as asas. "Para as tuas lágrimas não se sentirem sozinhas, ó menina do Tejo. Uma flor para cada saudade. Aceita, ou fico aqui a cantar até o rio secar." A voz dela era um misto de provocação e ternura, como se o fado pudesse ser, por um momento, uma brincadeira em vez de uma ferida aberta. Ana sentiu um rubor subir-lhe às faces, misturado com uma raiva súbita. Quem era aquela estranha para invadir o seu luto com flores de papel e canções antigas? Mas havia algo naqueles olhos, uma vulnerabilidade escondida atrás da pose de artista de rua, que a fez hesitar. "Tu achas que uma flor resolve tudo?" "Resolve a dor que me rói por dentro", rebateu Ana, a voz tremendo, mas erguendo-se devagar, a flor ainda na mão. Maria parou de dedilhar a guitarra, inclinando a cabeça como se ouvisse um segredo do vento. "Não resolve, claro que não. Mas transforma. Como o fado, dói, mas faz-nos dançar na dor. Vem, senta-te aqui comigo. Deixa-me cantar-te uma que a minha avó me ensinou sobre amores que o mar leva e traz de volta." Sem esperar resposta, Maria estendeu a mão, os dedos calejados de cordas de guitarra contrastando com a suavidade da palma. Ana, contra toda a lógica, aceitou. E assim começou, naquela tarde de outono em Lisboa, a brincadeira que viria a roubar-lhes o coração. As semanas seguintes foram um redemoinho de descobertas, como se Lisboa, aquela cidade de 7 colinas e 1000 azulejos, conspirasse para uni-las. Maria era uma força da natureza, nascida nos subúrbios da Amadora, filha de uma costureira alentejana e um pescador que o mar reclamara cedo. Vivia de atuações improvisadas nas ruas de Chiado e Bairro Alto, onde o pulsar da noite quer de Lisboa se misturava ao cheiro de pastéis de nata e ginginha. "A vida é como o fado, Ana, não se escolhe a letra, mas escolhe-se o tom", dizia ela, arrastando Ana para os arraiais escondidos, onde casais de mãos dadas, homens com homens, mulheres com mulheres, dançavam ao som de marchas populares sem medo dos olhares. Ana, com os seus 22 anos de estudante de Belas Artes na Universidade de Lisboa, era o oposto, reservada, com cabelos castanhos ondulados que caíam como cascatas sobre os ombros e olhos verdes que guardavam o verde das colinas de Sintra, onde passara as infâncias com a mãe. O luto tornara-a frágil, como um azulejo rachado, mas Maria via beleza nisso. "Tu és como o Tejo, calma na superfície, mas com correntes profundas", confidenciou uma noite, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, os bancos de ferro forjado iluminados por lanternas que tremiam como estrelas caídas. Elas partilhavam segredos aos poucos.
Ana falava da mãe, de como as tardes de domingo eram preenchidas com histórias de fadas alentejanas e o aroma de caldeirada de peixe. Maria, por sua vez, revelava fragmentos da sua alma nómada, uma infância marcada pela ausência do pai, compensada pelas noites em que a avó cantava fado vadio nas tabernas da Alfama, ensinando-lhe que o amor, minha menina, é como o vinho do Douro, envelhece bem, mas pode azedar se não se cuida. Havia toques acidentais, um roçar de mãos ao partilhar um pastel de Belém, um ombro encostado durante uma sessão de cinema ao ar livre no Largo de São Carlos, onde viam filmes de Manuel de Oliveira, cheios de silêncios eloquentes. Mas a brincadeira inocente começou a ganhar contornos mais perigosos. Numa tarde chuvosa, abrigadas no Café Nicola, Maria desenhou um coração torto num guardanapo e escreveu: "Para a minha parceira de saudade." Ana riu, mas sentiu o peito apertar, era mais que amizade, era um fio invisível que as ligava, tecida de olhares demorados e silêncios carregados. Lisboa, com as suas festas de santos populares a aproximarem-se, parecia sussurrar promessas de noites eternas. O mês de junho chegou a Lisboa como um vendaval de cor e som, trazendo as festas de Santo António, o santo dos namorados, dos amores perdidos e encontrados, das sardinas assadas que enchem o ar de fumo e alegria pagã. As ruas de Alfama e Moraria transformavam-se em labirintos de arraiais, com bandeiras de papel crepom tremulando ao vento, crianças correndo com martelos de plástico para bater nos amigos em rituais ancestrais e casais trocando beijos sob os arcos de flores. Ana e Maria mergulharam nisso como se fosse a sua própria revolução pessoal, longe das sombras do passado. Maria insistira em levá-la ao desfile da Marcha Popular, onde os bairros competiam em carroças enfeitadas com flores de papel e bailarinas de saias rodadas. Hoje esquecemos as dores. Hoje dançamos como se o mundo acabasse ao amanhecer, exclamou Maria, vestindo Ana com um jaile emprestado da avó, bordado com motivos de galos de Barcelos, símbolo de proteção e boa sorte. Ana, relutante no início, deixou-se levar pela multidão. O ar estava impregnado do cheiro de sardinhas grelhadas nas brasas de carvão, misturado ao doce das manjericos com versos de amor colados nas folhas. Quem me dera ser esse vaso para estar na tua janela. Enquanto desfilavam pela Rua da Madalena, mãos dadas para não se perderem no mar de gente, Maria cantava baixinho um fado de Coimbra, adaptado para a ocasião. Ó amor, que me roubaste o coração como sardinha na brasa, queima devagar. Ana sentia o calor da palma dela contra a sua, um contraste com o bulício ao redor. Havia casais como elas por todo o lado, em Príncipe Real, o bairro que era de Lisboa, onde a Revolução das Flores de 1974 ainda ecoava na liberdade de ser, beijando-se sem pudor, sob o olhar complacente de Santo António, que das varandas vigiava com um sorriso de gesso. O clímax veio na Praça da Sé, onde o arraial principal fervilhava. Fogos de artifício rebentavam no céu noturno, pintando de vermelho e ouro, e a multidão dançava a marcha do Santo António, um hino ritmado que fazia os corpos colidirem em ondas de euforia. Maria puxou Ana para o centro, girando-a como numa valsa proibida, o jaile dela roçando o vestido de Ana. Olha para mim, sussurrou Maria, os lábios perto o suficiente para que Ana sentisse o hálito de vinho tinto. Os olhos dela brilhavam com algo selvagem, vulnerável, o mesmo brilho que Ana vira no Tejo naquela tarde fatídica. E então, num instante que parou o tempo, Maria inclinou-se e roubou-lhe o beijo. Não foi suave, foi urgente, como se todos os fados não cantados se condensassem naquele toque, lábios quentes, salpicados de sardinha e saudade, as mãos de Maria enredando-se nos cabelos de Ana, puxando-a para mais perto. O mundo ao redor desvaneceu, os aplausos, as risadas, o crepitar das brasas. Ana correspondeu, o coração martelando como os tambores da marcha, sentindo pela primeira vez desde a morte da mãe que a vida podia ser doce, mesmo na dor. Quando se separaram, ofegantes, Maria riu, mas havia lágrimas nos seus olhos. Desculpa, roubado como o fado. Mas era teu, Ana. Sempre foi. Ana, com o rosto corado e os lábios inchados, só conseguiu sussurrar: então, não pares de cantar para mim. Naquela noite, deitadas na cama estreita do quarto alugado de Maria em Alfama, com o som distante dos festejos filtrando pelas janelas de guilhotina, elas falaram até o amanhecer. Maria confessou seu medo: eu corro dos amores, Ana. O mar levou o meu pai e eu jurei não deixar ninguém levar o meu coração. Mas contigo. Sinto que o Tejo nos uniu para sempre.
Ana, abraçando-a sob os lençóis poídos, sentiu a vulnerabilidade partilhada, duas almas lisboetas, tecidas de perda e esperança. Mas o amanhecer trouxe as primeiras fissuras. Um telefonema de um produtor de Porto. Maria fora convidada para uma série de atuações no Café Majestic, um sonho para qualquer fadista. É só 2 semanas, disse ela, mas o tom traía a hesitação. Ana sorriu, forçando a coragem. Vai. O amor verdadeiro não se mede em quilómetros, mas em saudades que se cantam. As 2 semanas esticaram-se como um acorde prolongado de guitarra portuguesa, e quando na ausência. Ana voltava às aulas na universidade, desenhando azulejos inspirados nas curvas do corpo de Maria, mas o estúdio de arte em Belém parecia vazio sem as visitas surpresa dela, com flores roubadas dos jardins públicos. As mensagens chegavam como gotas de chuva intermitente. Porto é cinzento sem o teu sol, minha Ana. Canto fado de saudade todas as noites. Ana respondia com fotos do Tejo ao pôr do sol, legendadas com versos de Pessoa. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Menos o teu. Mas o mal-entendido começou de forma subtil, como uma nota desafinada num concerto perfeito. Foi Joana, a melhor amiga de Maria desde a adolescência em Amadora, quem semeou a dúvida. Joana, uma cabeleireira de mãos ágeis e língua afiada, visitara Ana numa tarde de sábado no Café à Brasileira, no Chiado. Então, tu és a que roubou o coração da minha Maria? Cuidado, ela é como o Douro, bela, mas cheia de redemoinhos. Riram juntas, partilhando histórias. Joana contara da vez em que Maria salvara um gato de um telhado em chamas, arriscando a própria pele. Mas então, num copo de ginginha a mais, Joana deixou escapar. Ela já teve um amor assim, sabes? O Rui, aquele rapaz do bairro. Partiu-lhe o coração quando fugiu para Brasil. Desde então, ela brinca com o fogo, mas foge da chama. Ana sentiu um frio na espinha. Rui? Maria nunca mencionara um namorado. Naquela noite, sozinha no seu apartamento modesto no bairro Alto, um sótão com vista para os telhados vermelhos, herdado da mãe, Ana vasculhou as redes sociais de Maria, um hábito que antes evitara por respeito. Lá estava, fotos antigas de uma Maria mais jovem, abraçada a um homem de sorriso largo numa praia do Algarve. Amor eterno, legendava uma legenda de 2018. O estômago de Ana revirou-se. Era brincadeira? Ou Maria via nela apenas uma distração, um fado passageiro antes de voltar aos braços seguros de um homem? O ciúme cresceu como era nas paredes de Alfama, sufocando a confiança. Ana começou a interpretar as mensagens de forma enviesada. Um atraso de meia hora numa chamada virava indiferença, uma foto de Maria no Majestic, rodeada de admiradores, tornava-se traição. Estás com ele? Com o Rui? Perguntou finalmente, numa videochamada noturna, a voz embargada. Maria, exausta após uma atuação, franziu o sobrolho. O quê? Ana, isso foi há anos. Ele partiu-me, não eu a ele. Por que esta dúvida agora? Mas as palavras de Joana ecoavam, e Ana, vulnerável como era, deixou as lágrimas fluírem. Sinto-me como uma brincadeira tua, Maria. Um beijo roubado que não significa nada. Maria, do outro lado da tela, o rosto iluminado pela luz amarelada do café portuense, sentiu o coração contrair-se. Tu és tudo menos brincadeira, minha amor. Volta para mim e eu provo. Mas o mal-entendido já se instalara, como a névoa que sobe do Douro ao entardecer. Joana, sem má intenção, mas com a língua solta do vinho, espalhara a semente noutros ouvidos, amigas comuns no círculo que de Lisboa sussurravam sobre a rapariga nova que Maria usa para esquecer o passado. Ana isolou-se, evitando os arraiais remanescentes das festas, caminhando sozinha pelo mirador da Senhora do Monte, onde o horizonte de Lisboa se estendia como um mapa de memórias partidas. Enquanto isso, em Porto, Maria lutava com os seus próprios demónios. As atuações no Majestic eram um sucesso. O público aplaudia as suas versões modernas do fado, misturando tradição com toques de jazz-quier, mas à noite, no quarto de hotel com vista para a Ribeira, ela chorava pela distância. Saudade, essa besta que nos devora, murmurava, dedilhando a guitarra. O produtor oferecera-lhe um contrato mais longo. Fica, Maria. Lisboa espera por ti, mas o palco aqui é teu.
Ela hesitou, o medo de compromisso, herdado da perda do pai e do abandono de Rui, sussurrando que fugir era mais seguro. Enviou uma mensagem a Ana: volta em breve. Aguenta, meu Tejo. Mas Ana, consumida pela dúvida, não respondeu. Em vez disso, ligou para Joana: diz-me a verdade. Ela ainda ama-o? Joana, arrependida, tentou clarificar: não, Ana. Rui foi um erro. Maria ama mulheres desde sempre, mas esconde por medo da família conservadora. Tu és a primeira que a faz querer ficar. Tarde demais. O rompimento veio numa carta, sim, uma carta, à moda antiga, escrita com tinta preta num papel amarelado, enviada pelo correio para o Majestic. Maria, se o teu coração ainda vagueia pelo passado, deixa-me ir. Não sou flor de papel para ser atirada ao vento. Adeus, com saudade que dói. Ana. Quando Maria leu aquelas palavras, sentada na cama com o odor a brilhar lá fora, o mundo desabou. Lágrimas caíram sobre o papel, borrando a tinta. Não, não, gemeu ela, correndo para a estação de comboios naquela mesma noite, a guitarra às costas como uma cruz. O mal-entendido havia rasgado que o beijo de cera, mas o amor, como o fado, não se rende fácil. A viagem de comboio de Porto a Lisboa foi um suplício de 3 horas, cada minuto esticado como uma corda de guitarra tensa ao ponto de rebentar. Maria encostara a testa à janela fria, vendo as vinhas do Douro darem lugar às planícies do Alentejo, depois às colinas de Lisboa que subiam como ondas verdes. A guitarra no colo era o único conforto e ela murmurava fragmentos de fado: grita que dói mais quem mais amor tinha. O bilhete na mão tremia, compraram no impulso, deixando para trás o contrato tentador, o aplauso do Majestic, tudo por uma carta que cheirava a Deus. Ao chegar à estação do Rocio, o coração de Lisboa pulsava com o tráfego habitual, elétricos rangendo nas calçadas de pedra, vendedores de castanhas assadas aquecendo o ar de inverno precoce, turistas perdidos com mapas na mão. Maria correu pelas ruas íngremes do Chiado, os jailos voaçando como asas partidas, ignorando os olhares curiosos dos lisboetas que a reconheciam como a fadista das ruas. Ana gritava para si mesma, o pânico crescendo. O apartamento dela no bairro Alto era um refúgio conhecido, subir aquelas escadas tantas vezes, carregando garrafas de vinho e promessas sussurradas. Bateu à porta com punhos cerrados, o suor misturando-se às lágrimas. Silêncio. Bateu de novo, mais forte. Finalmente, a porta entreabriu-se, revelando Ana, pálida, os olhos vermelhos de noites insones, o cabelo desgrenhado como se o vento do Tejo tivesse despenteado. Maria? O quê? Como? Ana recuou um passo, a vulnerabilidade nua no rosto, como um quadro inacabado na tela. Eu vim buscar-te. Ler aquela carta foi como morrer um pouco. Porquê, Ana? Porquê duvidar de nós? Maria entrou sem convite, fechando a porta atrás de si, o quarto pequeno parecendo ainda mais claustrofóbico com a tensão no ar. As paredes estavam cobertas de desenhos de Ana, esboços dela, Maria, de mãos dadas sob as luzes de Santo António, do beijo roubado transformado em traços suaves de carvão. Ana virou-se, os braços cruzados sobre o peito como escudo. Porque doí, Maria. Doí acreditar que isto é real, depois de tudo que perdi. A Joana falou do Rui, e eu vi as fotos. Senti-me como uma brincadeira, um passatempo que é numa cidade que finge aceitar-nos mas ainda julga nos becos. A voz dela quebrou, e quando a fragilidade de uma rapariga que crescera com as histórias da mãe sobre amores impossíveis nas tabernas de fado, onde as mulheres cantavam de paixões escondidas. Maria caiu de joelhos, não em súplica dramática, mas em rendição honesta, pegando nas mãos de Ana e puxando-a para baixo. Rui foi um erro de juventude, Ana. Um rapaz que me fez questionar quem eu era, antes de eu abraçar o que sinto por mulheres como tu, fortes, belas, com olhos que guardam o mar inteiro. Eu fugi para Porto não por ele, mas por medo de ti. Medo de te amar tanto que perca tudo de novo, como perdi o pai no mar. Mas esta distância. Esta dor é pior que qualquer fado. Elas choraram juntas ali, no chão de madeira rangente, os corpos colados num abraço que curava feridas antigas.
Ana confessou o seu vazio desde a morte da mãe. Ela era a minha Lisboa, Maria. Partiu e deixou-me à deriva. Contigo sinto âncora. Maria cantou então, baixinho, uma versão improvisada do Estranha Forma de Vida, amor que me negaste, forma estranha de saudade que me faz viver ausente de um amor que era meu. As palavras pairaram, tecendo uma ponte sobre o abismo do mal-entendido. Mas o rompimento não se curava com lágrimas sozinhas. Na manhã seguinte, sentadas à mesa da cozinha com chá de hortelã, erva colhida no jardim da avó de Maria, elas enfrentaram a família. A mãe de Ana, devota de Fátima, nunca soubera da orientação da filha, mas as cartas antigas encontradas no sótão revelavam segredos. Minha querida, ama quem te faz voar, mesmo que o mundo corte as asas. Inspiradas nisso, Ana ligou para a tia, guardiã das memórias familiares. Tia, eu amo uma mulher. E é como a mãe amava a vida, de coração aberto. A reação foi um misto de choque e aceitação relutante. Deus é amor, mas a sociedade. Cuidado, minha sobrinha, mas bastou para Ana se sentir menos sozinha. Maria, por sua vez, confrontou Joana num café em Príncipe Real, onde o bairro quer fervilhava com casais de mãos dadas sob as árvores centenárias. As tuas palavras semearam dúvida, amiga. Mas o amor não é fofoca de taberna. Joana pediu perdão, oferecendo um abraço. Eu só queria proteger-te. Mas vieste para ficar, Maria. Ela é a tua saudade verdadeira. Com os fantasmas acalmados, elas saíram para a rua, caminhando de braço dado pelo Tejo, onde tudo começara. O sol de meio-dia banhava as águas, e Maria parou, tirando a guitarra da mochila. Cantemos juntas, Ana. Um fado nosso. Ana, hesitante, pegou num pandeiro emprestado de um artista de rua e juntas criaram uma melodia, não de perda, mas de reencontro, e quando as tradições de Lisboa onde o amor, mesmo vulnerável, triunfa nas noites de arraial. Os meses que se seguiram foram um renascimento lento, como Lisboa acordando de um inverno chuvoso para o abraço quente do estio alentejano. Maria recusara o contrato de Porto, optando por atuações locais, no Senhor Vinho, em Alfama, onde as paredes de azulejos absorviam os suspiros dos amantes, ou no Hot Club de Portugal, misturando fado com jazz que era para multidões que aplaudiam com lágrimas nos olhos. Ana, inspirada, expôs os seus desenhos numa galeria em Chiado. Saudades roubadas, uma série de retratos delas duas, o beijo no arraial, as mãos entrelaçadas no Tejo, a dor da carta transformada em linhas suaves de esperança. A crítica elogiou uma visão feminina e lésbica da alma lisboeta, rica em emoção e cor local. Mas a vida, como o fado, não poupa aos altos e baixos. O primeiro teste veio com a família de Maria, conservadora, ancorada nas tradições do Minho, onde o mar é Deus e o amor um dever heteronormativo. Os pais, visitando Lisboa para o Natal, insistiram num jantar no Time Out Market, com vistas para Rio. Quem é esta rapariga, Maria? Uma colega de arte, perguntou o pai, um homem de mãos calejadas de redes de pesca, os olhos estreitos como o horizonte de Viana do Castelo. Maria, com o coração aos saltos, pegou na mão de Ana sobre a mesa. É o meu amor, pai. Como o teu pela mãe, mas escrito em versos de fado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar de talheres. A mãe, com um rosário no pulso, baixou os olhos. Deus ama todos, filha. Mas o mundo. O mundo julga. Lágrimas escorreram e Ana, sentindo a vulnerabilidade de Maria coar a sua própria, falou. No Alentejo da minha mãe, o amor era como o vinho. Não se escolhe a cepa, mas o fruto maduro. Deixem-nos colher o nosso. O pai, endurecido pelo mar, acabou por assentir, murmurando: se te faz feliz, como o fado que cantas. Canta, então. Não era aceitação plena, mas um começo, humanista, como Portugal pós-revolução, onde as flores de cravo ainda perfumam as memórias de liberdade. O segundo conflito surgiu de dentro, a distância emocional, não geográfica. Com o sucesso da exposição, Ana recebeu uma bolsa para estudar em Évora, no Alentejo, terra de planícies infinitas e megálitos ancestrais, onde a mãe crescera. É só 6 meses, disse ela a Maria, mas o medo de repetirem o erro de Porto pairava.
Maria, que sempre fugira das raízes fixas, sentiu o pânico. E se a saudade nos romper de novo? E se Évora te roubar como o mar me roubou o pai? Elas discutiram pela primeira vez, não com gritos, mas com silêncios cortantes, como os de um duelo de fado. Ana acusou: tu queres-me, mas tens medo de ter-me. Como Rui, eu serei só um capítulo? Maria rebateu, a voz rouca: e tu? Vulnerável como és, fugirás para as planícies onde ninguém te magoa? A noite terminou com portas batidas, Ana sozinha no apartamento, desenhando sombras que pareciam monstros. Mas o amor lisboeta é resiliente, tecida de oliveiras e cantos de rua. Na manhã seguinte, Maria apareceu à porta com uma viola de fado antiga, herança da avó. Eu escrevi isto para ti. Um fado de raízes. Sentaram-se no chão e Maria cantou. Nas colinas de Évora, onde o sol beija a terra, eu planto nosso amor, sem medo da ausência, saudade não é perda, é semente que cresce, volta, minha Ana, e faz-me raiz eterna. As palavras, compostas com a melodia da imoraria, tocaram Ana como uma carícia. Eu vou, mas leve-te comigo. Nos desenhos, nos sonhos. Partiram juntas para Évora num fim de semana de reconciliação, alugando um carro e parando em vilas alentejanas para provar pão de milho e queijos de cabra. Em Reguengos de Monsaraz, sob um céu estrelado como o manto de Nossa Senhora, elas fizeram amor, não com pressa, mas com a lentidão de quem redescobre o corpo como um mapa sagrado, toques suaves como o vento nas vinhas, sussurros de promessas em português antigo. Tu és a minha pátria, murmurou Ana, traçando os seios de Maria com os dedos, sentindo o pulsar da vida que as unia. De volta a Lisboa, fortalecidas, enfrentaram o terceiro teste, o julgamento social. Num arraial de São João em Alfama, martelos de plástico batendo em risos, fogueiras crepitando, um grupo de vizinhos conservadores murmurou ao vê-las dançar coladas. Escândalo, duas mulheres, ouviu-se. Maria, com o fogo do fado na veia, virou-se. O escândalo é o vosso silêncio, não o nosso amor. Santo João batia nos endemoniados, não nós amantes. A multidão riu e o incidente dissolveu-se em aplausos, provando que Lisboa, cidade de contrastes, ainda guardava bolsões de intolerância, mas também rios de empatia. O outono trouxe chuvas que lavavam as ruas de Lisboa, preparando caminho para um inverno de introspeção. Ana partiu para Évora com o coração leve, mas a mala pesada de desenhos inacabados, esboços de Maria cantando, de mãos entrelaçadas no Tejo, de um futuro imaginado em tons de sépia e esperança. As visitas de fim de semana tornaram-se rituais. Maria apanhava o comboio no Rocio, chegando à estação de Évora com flores silvestres colhidas no caminho, e juntas exploravam os templos romanos, onde o passado sussurrava lições de eternidade. Aqui, o tempo para, dizia Ana, encostada a uma coluna de mármore no templo de Diana. Como o nosso amor. Mas a dor da distância, essa velha companheira portuguesa, testou-as de novo. As chamadas noturnas encolhiam-se em sussurros cansados, Ana exausta de aulas sobre arte sacra, Maria sobrecarregada com atuações no novo circuito Quer Lisboa, incluindo o Quer Lisboa Festival, onde cantava hinos de identidade lésbica para plateias que aplaudiam com punhos erguidos. Sinto falta do teu cheiro, do teu riso rouco, confessava Maria numa noite de temporal, o sinal cortando as palavras como tesouras. Ana respondia, e eu da tua voz, que me ancora nesta saudade alentejana. O rompimento final, não delas, mas do mundo ao redor, veio com uma traição inesperada. Joana, redimida mas ainda impulsiva, revelara acidentalmente o segredo de Ana a um colega de trabalho da tia, num café em Belém. A sobrinha da tua irmã. Ama mulheres. Uma fadista de Alfama. A notícia correu como fogo em palha seca, chegando aos ouvidos da tia devota, que confrontou Ana por telefone. É verdade? Santo Deus, o que diria a tua mãe? Isto é pecado, Ana. Volta e casa-te direito, ou perdes a família. Ana desabou em prantos, sentindo o luto da mãe ressurgir misturado à rejeição. Ligou para Maria, a voz um fio quebrado. Eles querem romper comigo. Como se o nosso amor fosse uma brincadeira que se apaga.
Maria, no meio de uma prova de sono music box, largou tudo e apanhou o primeiro comboio sul, chegou a Évora ao amanhecer, o rosto molhado pela chuva, e encontrou Ana no albergue universitário, encolhida na cama como uma criança. Não rompes sozinha, disse Maria, deitando-se ao lado dela, os corpos enroscando-se num casulo de calor. Nós somos mais que família de sangue. Somos fado vivo, dói, mas perdura. Contou-lhe então o seu segredo mais guardado. Eu perdi uma amante antes de ti, Ana. Uma rapariga de Porto, há 3 anos. Acidente de elétrico, como o da tua mãe. Desde então, escondi-me atrás de brincadeiras, de beijos roubados. Mas contigo aprendi que a dor da distância é o preço da profundidade. Ana ergueu o rosto, os olhos encontrando os dela num reconhecimento mútuo de vulnerabilidade. Então, enfrentamos juntas. Eu volto para Lisboa no Natal e mostramos à tia que o amor lésbico é tão português como o fado, cheio de alma, mesmo na melancolia. Escreveram uma carta conjunta à tia, não de súplica, mas de afirmação. O amor não trai tradições, enriquece-as. Como Santo António encontra o perdido, nós encontramos-nos uma na outra. A resposta veio semanas depois, uma visita surpresa à sede de Lisboa, onde a tia, com um terço na mão, a esperava. Eu rezei, meninas. E Deus mostrou-me que o julgamento é dele, não meu. A tua mãe, Ana, amava com o coração aberto. Sigam isso. Abraços tímidos selaram a paz, e naquela missa de véspera de Natal, com o órgão e quando hinos antigos, Maria e Ana sentaram-se de mãos dadas, sentindo o peso da aceitação humanista não perfeita, mas real, como Portugal, terra de exploradores que aprenderam a abraçar o diverso. O ano novo trouxe um equilíbrio delicado. Ana regressou a Lisboa, equilibrando aulas remotas com a vida ao lado de Maria. Juntas, criaram um projeto, um ciclo de fado lésbico em Príncipe Real, Saudades entre Mulheres, onde cantavam e desenhavam histórias de amor queer, inspiradas nas tradições de Amália e nas revoluções silenciosas das mulheres portuguesas. O público crescia, casais jovens, mães curiosas, até alguns pais relutantes, provando que a dor da distância podia transformar-se em ponte. Primavera irrompeu em Lisboa com a força de um fado alegre, a jacarandás roxos tingindo as avenidas como véus de noivas antigas. Ana e Maria, agora inseparáveis como as colinas e o Tejo, celebravam um ano desde o beijo roubado com uma viagem a Sintra, terra das brumas e palácios de contos de fadas, onde a mãe de Ana repousava no cemitério de Colinas Verdes. Caminharam pelo Parque da Pena, mãos dadas sob os pavilhões mouriscos, e Ana sussurrou, aqui ela aprovaria. O amor que floresce apesar da dor. Mas a vida, tecida de fios imprevisíveis, reservava um último teste. Maria recebeu uma oferta irrecusável, uma turnê pela diáspora portuguesa, Brasil, Angola, Moçambique, cantando fado em palcos onde a saudade ecoava como um hino global. É o sonho, Ana. Mas sem ti é vazio. Ana, agora mais forte, com os desenhos expostos em galerias de Évora e Lisboa, sentiu o aperto familiar. Vai. Eu sigo-te nos traços do lápis, nas melodias que gravamos. A distância não rompe, ensina a voar. Elas partiram separadas, mas unidas por promessas. Maria embarcou no aeroporto de Portela, a guitarra como companheira fiel, prometendo videochamadas diárias e postais de cada porto. Ana ficou mergulhando num novo projeto, um livro ilustrado, da brincadeira à eternidade, misturando os desenhos dela com as letras de fado de Maria, uma ode à vulnerabilidade lésbica em Portugal, onde o amor enfrenta mal-entendidos como ondas no Atlântico, mas sempre regressa à costa. As semanas viraram meses e a saudade tornou-se mestra. Cartas chegavam do Rio, com areia de Copacabana presa às páginas. Aqui, o samba dança o fado, mas falta o teu passo. Ana respondia de Alfama com esboços de arraiais imaginados. Volta e dançamos o nosso próprio Santos Populares. O rompimento com o passado completo veio numa noite de lua cheia. Maria, em Luanda, ligou a chorar, não de dor, mas de epifania. Eu viajava para fugir, mas encontro-te em cada mar. O nosso amor é humanista, aceita a dor, celebra a volta. Regressou em julho, no pico das festas, e o reencontro foi no Cais das Colunas, onde tudo começara. Ana esperava com uma flor de papel vermelha, agora seca mas eterna.
Maria desceu do elétrico, correndo para os braços dela, e o beijo não foi roubado, foi partilhado, sob o sol que banhava o Tejo em ouro. Da brincadeira ao beijo, há dor e de volta, murmurou Maria. Somos prova de que o amor vence. Anos depois, com uma casa modesta em Moraria, paredes de azulejos contando histórias de amantes passadas, elas olhavam para trás sem arrependimentos. Ana lecionava a arte que era na universidade, Maria gravava álbuns de fado moderno e juntas criavam um legado, oficinas para jovens vulneráveis, ensinando que a saudade não é fim, mas ponte. Lisboa, cidade de fado e flores, testemunhava o seu amor como um hino humanista, dramático, emocional, romântico, enraizado na alma portuguesa. E assim, na quietude de uma noite de fado, com a guitarra e quando, elas sabiam, o que começa em brincadeira pode acabar em eternidade, mesmo através das distâncias da vida.